Timóteo, capítulo de número 1, a partir do versículo número 12, nós vamos ler para falarmos um pouco do que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias. Deus sempre tem vitória para o seu povo. Deus sempre tem um renovo para você. E hoje Deus coloca no meu coração uma palavra que fala sobre o plano de Deus sempre será melhor que o seu. O plano de Deus sempre será melhor que o seu. 1 Timóteo, capítulo de número 1, a partir do versículo 12. Todos acharam? Vamos lá. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na incredulidade. Versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Você pode assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Deus tem um plano para a sua vida, e o plano de Deus sempre será melhor do que aquele que você espera, ou do que aquele que você planejou. Sabe por quê? Porque Ele te conhece, Ele sabe como você é, Ele sabe o que está acontecendo neste momento na sua vida. Talvez você entrou aqui neste culto de celebração, esta festa maravilhosa, mas só Deus sabe o que você tem para enfrentar amanhã, na segunda-feira. Só Deus sabe o que te espera durante a semana em que você vem relutando para resolver. Só Deus é quem sabe o que espera as adversidades da vida para tentar roubar a sua alegria e a sua vitória. Nós vemos que a igreja, na sua história, ela sempre passou por dificuldades. Porém, em todas as intempéries, o Senhor nunca a deixou só. O Senhor nunca deixou que ela sofresse sem receber a vitória. Então partimos do princípio que Deus tem o melhor sim para nós. E mesmo que se passarmos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque Ele prometeu estar conosco. E ainda que se os inimigos se levantem contra nós para nos triunfar, e parece que às vezes eles vão vencer mesmo. Tem hora que levanta, desculpa a impressão, mas tem hora que levanta uns encardidos na nossa vida, que parece que eles vão nos derrotar, pastor Valdir. Parece que eles vão acabar conosco. E parece até que o nosso Deus se torna pequeno. Mas na verdade Deus olha para você e fala: ei, calma, eu sei onde isso vai dar. Ei, eu sei o final disso tudo. Foi eu que te criei. Eu sei o que é bom para você. Calma aí, você é novo, você vai aprender. A palavra que está em 1 Coríntios, capítulo número 2, fala sobre uma verdade que acontece muito nas nossas vidas, e é isso que atrapalha os planos de Deus para nós. O plano de Deus nunca se frustra. Nós é que às vezes nos colocamos de maneira equivocada, errada, escolhas erradas, escolhas que a princípio parecem serem boas, mas na verdade vai atrapalhar aquilo que Deus para nós. É por isso que o apóstolo diz assim, que
as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para nós. Eu acho que você não entendeu. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração de nenhum homem, é o que Deus tem preparado para você. Então é por isso que às vezes nós nos equivocamos, porque nós somos levados a tomar decisão muitas das vezes por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente escuta e por aquilo que toca o nosso coração. Olha o erro aí. Nem sempre o que você vê, nem sempre o que você escuta e nem sempre o que toca o seu coração é o plano especial que Deus tem preparado para você. Olha o grande exemplo, já começa tudo errado lá no jardim, onde Deus colocou o homem e a mulher, e o que levou eles a pecar foi com que a fruta era agradável aos olhos. Então nem sempre aquilo que é agradável aos seus olhos é aquilo que Deus tem para você. Talvez Deus está preparando algo tão maravilhoso, está trabalhando na sua vida, está trabalhando no seu casamento, está trabalhando no seu ministério, e vem alguém e te mostra algo que não é da parte de Deus e te engana. Com o sobrinho de Abraão não foi diferente. Chegou uma hora que Abraão chama ele e diz: olha, meu sobrinho, está na hora agora de você seguir o seu caminho. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, e se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Naquele momento Ló olha para as campinas verdejantes, aquilo que chamava a atenção aos seus olhos. Ei, querido, aquelas campinas verdejantes ali eram tão bonitas, mas era ali que alguns reis iriam pegar ele e tornar toda a sua família como escravo. Talvez aquilo que pareceu tão bom aos seus olhos algum tempo atrás, que você escolheu, que talvez poderia esperar mais um pouco, é o que está trazendo tristeza agora a você. É o que está trazendo algo que está atrapalhando o agir de Deus. E talvez essa seja a hora, esse seja o momento de dar um basta nisso tudo e mudar a sua história. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que o plano dele é melhor que o seu. Então está na hora de você dizer: ei, Senhor, eis-me aqui, me mostra o teu plano, pois eu quero viver e comer o melhor desta terra. Somente aqueles que crê, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes achamos que Deus se esquece de nós. Muitas das vezes não entendemos. A hora que Deus começa a fazer cada coisa na nossa vida, e aí começa aquele momento dos porquês. Senhor, por que isso? Ah, não, Senhor, por quê? A palavra fala que o salmista Asaf escreveu uma vez dessa forma: Senhor, aqueles que são ímpios têm prosperado, e eu, como é que eu fico nisso? Querido, o que Deus preparou para você, homem nenhum desta terra pode tirar. O que Deus planejou para você, e já falou, às vezes até através da palavra aqui, ou até mesmo através de vasos para entregar para você, nada e ninguém pode mudar isso, nada e ninguém pode tirar isso, mas você precisa crer, e precisa começar então a tomar atitudes de fé, começar a caminhar em rumo ao plano daquilo que Deus tem para você. Aquilo que você acha que é seu sonho, vai pagar o preço, vai orar, vai jejuar, vai buscar, e aí então o Senhor vai trazer uma calma ao seu coração, e vai começar a fazer as portas abrir como nunca antes. Então você vai entender que aquilo que a palavra disse, que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas, você vai ver que vai ser algo natural na sua vida. Porque as coisas de Deus não são coisas forçadas. As coisas de Deus não podem ser compradas. Não se compra a bênção, não se compra a posição dentro da igreja dando presente, não se compra nada da parte espiritual
para que seja seu benefício próprio. Há um único preço, a única moeda se chama oração e obediência. Pastor André, esses dias ministrando no rádio, ela disse a seguinte frase: a fé, ela move montanhas, mas a obediência move o coração de Deus. Precisamos ter fé para alcançar tudo aquilo que queremos e desejamos para as nossas vidas, até porque é uma promessa. O profeta Isaías, dentro de uma inspiração maravilhosa, disse que nós comeríamos o melhor desta terra. Então, o Senhor não chamou você para sofrer, o Senhor não chamou você para viver uma vida que não te traz alegria. Não, pelo contrário, Ele tem chamado você para comer o melhor desta terra. Ele tem chamado você para viver uma vida de paz, uma vida em que mesmo diante das lutas, você vai entender, passar por elas. Paulo disse: sei estar abatido e sei estar contente. Sei ter condições para muitas coisas, mas também sei a viver com elas. Vai chegar momento na sua história em que você vai passar dias difíceis. Há momentos em que você vai passar momentos que você não desejaria passar. Há momentos em que você vai ter que passar sim pelo deserto, pois o deserto é o lugar onde Deus molda o seu caráter, é onde Ele te prepara para realmente tomar posse da terra prometida. Precisa passar por lá, porque passando pelo deserto vai se manifestar quem realmente você é. É através das lutas que realmente você mostra se você é cristão. É através das dificuldades é que Deus manifesta a sua glória através da sua vida, ou não. Ou não. Vai depender se você vai deixar a luz do céu entrar na sua vida. Por isso, então, nesta noite, Deus manda dizer para você que talvez o que você tem visto não é o que Deus preparou para você. Talvez esse falatório todo que você tem ouvido nesses últimos dias não é para você se envolver, porque não é da parte de Deus. E toma cuidado com o seu coração, pois diz o profeta Jeremias que o nosso coração ele é enganoso. Ah, pastor Silas, e agora então o que fazer? Procurar o centro da vontade de Deus. Talvez você já teve uma oportunidade e não soube aproveitar o momento que era de Deus para a sua vida. Mas eu trago uma novidade para você, que o meu Deus, Ele é especialista em oportunidades. Ele muda a história de um homem, mesmo quando ele erra, mas quando ele resolve se colocar dentro do centro da vontade de Deus. Deus está pronto para mudar a sua história. Se como você está não tem sido como você queria, ou não tem surgido o efeito que você esperava, essa é a hora de mudar. Essa é a hora de procurar ouvir, procurar pessoas que te amam, pessoas que falam a verdade para você, pessoas que vão dizer que você está errado, porque aquele que só fala que você está certo, toma cuidado. Cuidado com essas pessoas que bate o tapinha. Você é lindo, você é bonito, né? Desculpe se tem vendedor aqui, mas eu não encontrei ainda nenhum vendedor que quando você chega lá na loja e você coloca aquela roupa, ele fala: ficou ridículo em você essa roupa. Fala, irmã. Ô, glória. Você chega lá, você coloca aquela roupa, mas você fala: meu Deus, eu preciso dar uma mudada. Não ficou legal. A roupa é bonita, mas não dá aqui. E chega a vendedora e fala: ô bem, ô amor, é assim, não é? Ô flor, linda, que maravilhoso que ficou em você. Ficou nada, ficou horrível. Então nem todas as palavras doces que você ouve é para você guardar no seu coração. Talvez uma palavra às vezes ácida, amarga no primeiro momento, é algo que traz tristeza, mas é o que vai gerar mudança na sua vida. O próprio Deus diz que se Ele tratar você sem disciplina, é como se você fosse um filho bastardo. Mas não, Ele olha para você e Ele quer que você muda, porque Ele tem o melhor para você desta terra. E Ele sabe a sua capacidade e onde Ele quer levar você. Amaramanabashai. E aí então, o que fazer diante disso? Muitas pessoas, os nossos pais da fé, precisaram ter coragem de viver isso que eu estou falando hoje.
de acreditar que o plano de Deus era melhor para a sua vida, sem mesmo ele ouvir, sem mesmo ele ver, e sem mesmo ele saber. Olha Abraão, Deus simplesmente fala: sai do meio da tua parentela. A Bíblia não relata se falaram para ele que era bom ou se não era bom, mas ele foi simplesmente por obedecer a voz de Deus. E obedecer a voz de Deus move as mãos de Deus. Você pode ter a maior fé, e através dela você vai alcançar muitos milagres. A fé move montanhas, mas a obediência, ela move as mãos de Deus. Você está pronto para mover as mãos de Deus? Você está pronto para começar a ouvir a voz do Senhor? E mesmo quando de repente Ele vai dar uma palavra para você que não é aquela que você quer ouvir, porque quando é uma palavra que queremos ouvir, nós abrimos os braços e nós choramos, e alguns até no meio falam assim: fala Deus. Mas quando é aquela palavra um pouquinho mais daquela cutucada, você fala: será que fulano não está entendendo que é para ele esse negócio? Não, será que ela não entendeu que Deus está falando com ela? Deus está falando clarinho, purinho para ela. Será que ela não entende que é para ela? Não, para mim não. Oh, não, eu já estou sarado, eu já estou curado. Só não espreme, porque o limão é azedo. Toma cuidado. Deus sempre tem uma oportunidade para dar para mim e para você. Nós vemos que o homem teve uma segunda chance, porque quando Adão foi colocado no jardim, e na verdade ele foi o verdadeiro culpado, não foi a mulher, não foi a serpente. Esse negócio de simplesmente falar que o diabo está fazendo isso, que o diabo está fazendo aquilo, ele faz, e você sabe disso, que esse é o papel dele. Ele sempre vai continuar, porque diz a palavra que ele é mentiroso desde o princípio. Disse que ele é o pai da mentira, e ele é astuto, pois ele é a antiga serpente. Ele faz o trabalho dele. Agora não significa que ele fazendo o que é errado, você vai lá e vai fazer também. Você vai aceitar. Você tem que ter uma maturidade em aprender a entender quando é da parte de Deus e quando não é. Adão não conseguiu entender isso. A mulher foi lá e viu que era bom para os olhos, mas ele foi lá também e conseguiu enxergar o mesmo que a mulher enxergou, que era bom para os olhos. Mas no primeiro momento em que ele teve a oportunidade de redimir ali diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, eu sou o culpado. Não, ele disse: a mulher que tu me deste. Transfere a culpa para Deus e ao mesmo tempo disse que foi a mulher dele. Nós precisamos entender que quando nós assumirmos as nossas responsabilidades diante de Deus, nós vamos estar prontos também para acolher o que é melhor, que vem da parte dele. Nós vamos aprender que o plano dele sempre será o melhor. Aí alguém fala: o diabo acabou com o plano de Deus. Não, o plano de Deus continuou para a humanidade. O pecado entrou por um homem, mas a salvação também entrou por um homem. Jesus se fez homem no meio de nós. Eu não tenho tempo para entrar nessa parte, da parte humana do Senhor, mas fazer um parênteses aqui bem rápido, porque a intenção é outra coisa. É que se você ler rápido depois na sua casa sobre Levítico capítulo 25, você vai ver que todo homem que não conseguia pagar a sua conta na época do Senhor, ele se tornava escravo. E a própria Bíblia, ela relata sobre isso. Quando o profeta chega lá na casa da viúva e ela não tem mais nada, e então ela relata para ele que se ela não pagar a conta, os seus filhos vão virar escravos, porque esta era a lei. Não pagava, não é como hoje não, crentão. Ah, crentão, se fosse lá atrás, talvez você já era escravo. Trate de pagar a sua conta, viu? Lá não tinha esse negócio de cheque sem fundo, não. Chegava diante do ancião, tratava: ó, vamos pagar. Chegou naquele dia, não pagou? Primeiro dá todas as coisas que você tem. Você não é mais dono de nada. E se aquilo que você tinha não era suficiente, então você entrava como parte do pagamento, você virava um produto, e agora então você era escravo daquele a quem você devia. É por isso que a palavra fala que, como o diabo naquele momento
faz tudo aquilo com Adão, então Adão vira escravo do pecado. É por isso que Davi fala que em iniquidade nós somos formados. Então nós nascemos já no pecado. Mesmo sem pegar, uma criancinha dessa já nasce no pecado. Então, em Levítico 25, existia uma forma da pessoa deixar de ser pecador, em que ele fosse resgatado por alguém. Mas aí que entra algo maravilhoso da parte do mestre, que muitas pessoas não sabem disso. Para resgatar uma pessoa tinha que ser parente. Não poderia ser, não, porque eu tenho dinheiro e eu fiquei com dó porque o pastor Valdir se tornou escravo. Agora o pastor Davi, o pastor, o Jesus, pastor Davi, porque o pastor agora se tornou escravo, então uma pessoa que gosta dele vai lá pagar a conta. Não podia ser assim. Se o pastor Valdir estava escravo, somente um parente seu poderia se compadecer e então resgatar ele. Mas quando pagava-se essa dívida, calma que você vai entender. Calma que você vai entender. Quando essa pessoa pagava a dívida, o pastor está acontecendo com o seu nome, hein? Tem o Davi, vai ser pastor também? O pastor Valdir agora se tornava escravo de quem pagasse. Mesmo sendo parente seu, agora então você se tornava então escravo do seu parente. Com isso então, era mais fácil, porque agora eu era escravo do meu parente. Imagina eu sendo escravo de uma pessoa que eu dei prejuízo, e todo dia ele me via, e ele falava lá, ó, aquele tribuloso me deu prejuízo, e eu sou escravo dele. Como é que esse camarada ia cuidar de mim? Mas agora então, o Davi, sendo parente do pastor, resgata ele. Agora o pastor é escravo do Davi, porque ele era um parente próximo. Agora olha a revelação de Deus. Jesus, ele disse que ele veio para cumprir a lei. Jesus disse que veio para cumprir cada uma delas. E para ele então nos resgatar do pecado, ele precisava ser um parente meu e ser um parente seu. Por isso que o Verbo, ele se fez carne e ele habitou entre nós. Por isso Jesus se tornou um homem como eu e você, para ser um de nós, para ser um teu parente, para te resgatar das trevas. Ei! O preço que ele pagou por você não foi em moeda, foi um sangue que verteu na cruz do Calvário. Eremanás. E agora então, nós somos seus escravos. Você tem agido como escravo do Senhor? Quando o Senhor está pronto para ser batizado, e ele encontra lá o seu primo João, e o seu primo fala para ele: Senhor, eu não posso e não sou capaz nem de desamarrar as suas sandálias. Sabe por que isso? Porque cada senhor que tinha o seu escravo, quando ele chegava em casa, era o papel do escravo em desatar as sandálias do seu senhor. João reconhece que ele era menos do que escravo de Jesus. E você hoje, o que você é do Senhor? O que você é do Mestre? Como você tem agido como escravo?